A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos reunidos essa semana para continuarmos o estudo sobre a Santíssima Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, já nas aulas anteriores, nós vimos profecias bíblicas que anunciavam o surgimento, a vinda de Cristo. E para que Cristo viesse como o Salvador, porque o homem havia pecado, para que Cristo viesse, ele precisava entrar aqui no mundo, ele precisava nascer de uma pessoa especial, de uma mulher especialmente criado para a sua gestação, para a sua vinda aqui. Então nós, no último encontro, na última aula, encerramos lendo o Evangelho de São Lucas, a Anunciação à Santíssima Virgem, não é? Então vamos continuar deste ponto para entendermos que na plenitude dos tempos, como nós vimos no capítulo 484 do Catecismo, na plenitude dos tempos, quando o mundo estava preparado para a vinda do Messias, o arcanjo foi enviado também. Não é? Então, no 6º mês em que Isabel estava grávida de João Batista, nesse 6º mês, 6 meses de gravidez, de uma gravidez também miraculosa, porque para Deus nada é impossível, Isabel e Zacarias casados, eles têm, Isabel era estéril, mas por ação de Deus, na hora, depois de tantos anos, de tantos pedidos e orações, na hora de Deus, Isabel fica grávida. E no 6º mês, o mesmo arcanjo Gabriel que visitou Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista, com a missão de preparar a missão de Jesus para vir 6 meses na frente de Jesus, preparando o caminho para que daí Jesus viesse para pregar o Evangelho. Houve tudo isso. Então, 6 meses dessa gravidez, o arcanjo foi enviado. E note bem, nós vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26, que a Bíblia é muito precisa, ela te dá local, tempo, tudo certinho, para sabermos que a igreja está na história, mas ao mesmo tempo nós transcendemos o tempo, porque é o mundo espiritual em ação conosco aqui. Amém? Então, olha só que interessante o que aconteceu. Por favor, se você perdeu as nossas aulas anteriores sobre a Santíssima Virgem, vá assistir, vá participar para que você entenda plenamente esta aula aqui, tá bom? Meu irmão católico, seja fiel, ame Jesus, ame Nossa Senhora. Daqui a pouquinho você vai entender mais sobre a Santíssima Virgem e você vai respeitá-la mais, você vai amá-la mais. Nunca mais você se dirigirá à Santíssima Virgem só chamando de Maria. Só Maria. Não, ela não é simplesmente Maria, ela é a Virgem de Israel, ela é a Mãe do Todo-Poderoso, ela é a Rainha do céu e da terra. Mas quando você entender esses títulos dados à Santíssima Virgem, você vai respeitá-la e amá-la. Você vai sair, deixar até qualquer idolatria que você tenha à Santíssima Virgem. Então, se você tem uma idolatria à Santíssima Virgem, você vai deixar essa idolatria. E se você tem uma rejeição à Santíssima Virgem, você vai deixar essa rejeição. Você vai amá-la verdadeiramente. Você vai compreender quem é a Santíssima Virgem. Ela é maravilhosa, aleluia. Então vamos começar a ler o Evangelho e ver como o mundo espiritual foi tratando a Santíssima Virgem, como nós precisamos aprender a amá-la. Então, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Ela era virgem, ela não tinha relações com homem algum, nem com o seu noivo, não é? O varão chamado José, da casa de Davi, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, então o anjo entra, disse-lhe: Ave, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com esta palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio, quer dizer, ficarás grávida, eis que conceberás no teu seio, e dará à luz um filho,
e tu chamarás com o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, quer dizer, no povo de Deus para sempre. E o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Quer dizer, eu não conheço, eu não tenho relação com homem algum, relação sexual com homem nenhum. O anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e esse é o 6º mês para aquela que a chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, eu sou a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, vamos entender a grandeza deste momento. Olha o que acontece. A Virgem profetizada já tinha sido criada por Deus. Ela já tinha sido criada por Deus. Havia já em Israel o templo de Jerusalém, onde todos os anos na Páscoa, se celebrando a Páscoa atrás do véu, né? No Santo dos Santos, Israel esperava que Deus descesse no Santo dos Santos todo ano. Mas, de repente, já havia sido criado por Deus nessa terra um templo. E esse templo se chama Maria. Que lindo isso! Eu quero ler uma passagem aqui, né? No Diário de Santa Faustina, a Divina Misericórdia. E antes de lê-lo, vamos entender um pouquinho do que está se falando aqui no Evangelho. O templo estava pronto, o corpo estava preparado. O anjo desce e diz: alegra-te, cheia de graça, ave cheia de graça. Eu quero que nós entendamos esse momento, não é? Então, nós estamos aqui no estudo, não tem nenhuma mulher aqui. Então eu vou chamar o Felipe aqui, né? Para que nós entendamos um pouquinho. É claro que se fosse uma moça seria melhor, mas nessa falta vai o Felipe mesmo, né? É assim. Então vamos lá. Nós vamos interpretar um pouquinho o que acontece, porque é muito grandioso o cumprimento das profecias, o cumprimento das escrituras, né? Vocês já viram o Felipe em outros vídeos, então esse é o Felipe, né? Felipe Capovilla, Paróquia São Cristóvão, Valinhos, São Paulo. Então, olha só, aqui o Felipe é a Virgem Maria, né? E o anjo Gabriel, vou fazer as vezes do anjo Gabriel. Irmãos, a Virgem Maria estava, e o anjo chega. Quando o anjo chega e se depara com a Virgem, a tradição da igreja nos fala que o arcanjo Gabriel, quando chega, ele se assusta. Ele olha para a Virgem Maria e diz: uau, quem é essa criatura que ama a Deus mais do que nós, os anjos fiéis? Quem é essa criatura que ama a Deus, que Ele é mais fiel do que nós, os santos anjos? Então ele olha para a Virgem e diz: ave, cheia de graça. Você, Maria, está cheia da graça de Deus. Você é um templo santo, puro, construído por Deus, edificado por Deus. Como se faz isso? Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre os dogmas. Há um dogma que diz o dogma da Imaculada Conceição. Então, imaculada significa sem pecado e concepção a concepção. Então a igreja nos ensina que na hora que Maria foi
criada por Deus no seio da mãe dela, que se chamava Ana e Joaquim, Joaquim o pai, Ana a mãe, né? Isso está na Sagrada Tradição, não é? Você não vai encontrar o nome de Ana e Joaquim na Bíblia, mas a Sagrada Tradição nos conta. Então, na hora em que a Virgem Maria foi concebida, Deus passa a sua mão, Deus passa a mão e ela é concebida sem o pecado de Adão e Eva. Esse pecado de hereditariedade que vem de pai para filho. Irmãos, você tem que entender, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus faz o que quer. E Ele escolheu e construiu a sua mãe para si um templo onde ali Ele habitaria, onde Ele estaria durante 9 meses. Que coisa linda! Então o anjo para diante dela, né? E diz: ave cheia de graça, você é a Imaculada Conceição. E quando o anjo fala ave cheia de graça, repare bem, meu irmão, a expressão ave, né, era usada para os imperadores em Roma, para as imperatrizes. Ave César, né, ave. Era o anjo, que é um ser espiritual vindo do reino da luz. Ele chega e ele fala ave. Ele reconhece na Santíssima Virgem a sua rainha, a sua imperatriz. Amém? Amém. Né? Então, amém. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, obrigado, Felipe. Então é maravilhoso quando nós começamos a entender quem é a Santíssima Virgem Maria. E ela como alguém muito inteligente. E eu quero que você repare uma coisa: quando o anjo a saúda de ave cheia de graça, nós vamos escrever aqui a palavra para você, ave, a saudação. Agora, se você ler ao contrário, a palavra ave significa Eva. Aleluia! Então significa o quê? Que a Santíssima Virgem é a Eva ao contrário. Eva trouxe o pecado, Maria traz a salvação. Amém? Aleluia! E quando ela interroga o anjo, né? Mas como se dará isso? Porque Maria era toda fiel, casta, fiel a Deus, fiel a José, fiel aos preceitos de Deus. O anjo diz para ela: a força do Altíssimo virá sobre ti. É um milagre que acontecerá. Você é um milagre de Deus. Você foi concebida sem a mancha do pecado, porque o ente santo que vai nascer de ti precisa ser imaculado também. Jesus, o sangue que nos salvaria, que nos salva até hoje, né, na dimensão divina. O sangue, porque o sangue da mãe passa para a criança. Não é? É tão lógico isso. E ele diz: a sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo virá sobre ti. E Maria, nesta hora, quando ela dá o seu sim, quando ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, ela, como inteligente que era, ela deve ter pensado: como é que José vai acreditar que eu sou a escolhida? Como é que meus pais, como é que Israel vai... Não quero nem saber, ela disse: eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém. E quando ela dá o seu sim, a graça acontece. O bendito Filho de Deus se encarna. Aqui, Santa Faustina, que conversava com Jesus, né, nos diz no seu diário, no parágrafo 1745. Olha que coisa mais linda. Infinita bondade de Deus ao enviar-nos seu Filho unigênito. Deus, que não condenastes o homem após a queda, mas na vossa misericórdia lhe perdoastes como Deus. Isto é, não somente lhe tiraste a culpa, mas lhe concedeste todas as graças. Fostes levado, Senhor, pela misericórdia, e vós mesmos vos dignastes descer até nós e nos levantar da nossa miséria.
Deus descerá à terra, o imortal Senhor dos senhores se rebaixará. Mas aonde que vós descereis? Mas onde descereis, Senhor? Será no templo de Salomão? Ou mandareis que vos seja construído um novo santuário, onde pretendais descer? Ó Senhor, que santuário vos prepararemos, se a terra toda é vosso escabelo? Vós mesmo preparaste um santuário para vós, a Santíssima Virgem. Aleluia! O seu seio imaculado é a vossa morada, e nela se realiza o inconcebível milagre da vossa misericórdia, Senhor. O Verbo se fez carne, Deus habitou entre nós. O Verbo de Deus, a misericórdia encarnada, pela vossa descida, nos elevaste à vossa divindade. É o excesso do vosso amor, é o abismo da vossa misericórdia. Assombraram-se os céus com este excesso do vosso amor. Agora ninguém teme aproximar-se de vós. Sois o Deus da misericórdia, tendes compaixão da nossa miséria. Sois nosso Deus e nós o vosso povo. Sois nosso Pai e nós vossos filhos pela graça. Bendita seja a vossa misericórdia, por vos terdes designado descer até nós. Amém? Que maravilha, que bênção! Nós vamos parar por aqui. A semana que vem nós continuaremos estudando no nosso próximo encontro. O encontro da Virgem com Santa Isabel. A revelação de que a Santíssima Virgem é a Mãe de Deus. Muitos dizem que a Virgem Maria não é Mãe de Deus. Nós vamos estudar na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição o ensinamento de doutrina cristã, que a Virgem Maria é Mãe de Deus. Não é? É maravilhoso quando os nossos olhos se abrem e começamos a entender a verdadeira doutrina. Amém? Então, fiel católico, fique conosco. Entenda para amar a Santíssima Virgem. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.